exaltar, para engrandecer o único que é digno de honra, de louvor e de adoração, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus me direcionou para trazer uma palavra no Antigo Testamento, para falar do filho pródigo do Antigo Testamento. Mas antes, vamos abrir a palavra do nosso maravilhoso Deus, lá na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, no verso 12. E logo em seguida os irmãos vão abrir a palavra do nosso Deus também em 2 Reis 21, que vamos falar desse filho pródigo do Antigo Testamento, amém? Vocês vão entender o que é que o Senhor Jesus vai fazer aqui nesta noite. E a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Hebreus, sabe, meus amados, eu amo o apóstolo Paulo. Eu sempre digo que ele é o meu mestre de evangelismo. Paulo é o meu mestre de pregação. O apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, sem dúvida, é o maior líder do cristianismo. Não é por acaso que ele escreveu as 13 epístolas presentes na Bíblia. Mas o Senhor me direcionou nesta noite, quando a irmã perguntou se tinha alguém descrente aqui. O Senhor me direcionou a ler lá em 2 Reis 21, mas antes o Senhor bradou no meu coração essa carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus, aonde fala no capítulo 8, no verso 12, que fala assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, de suas prevaricação não me lembrarei mais. A igreja repita comigo: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Agora vamos para 2 Reis. Abram a palavra do nosso maravilhoso Deus em 2 Reis, capítulo 20 e capítulo 21. Vou passar a ler para não tomar muito tempo e não ficar cansativo aos irmãos. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Verso 3 do capítulo 20 de 2 Reis. Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Capítulo 21 agora. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efibizá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor detestara das suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque com que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu, e edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor, e fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens e era agoureiro, e
instituiu adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Olhe para seu irmão e diga: não provoque a ira do Senhor. Meus amados, quando Deus bradou no meu coração nesta noite, eu sentada ali naquele cantinho, o Senhor bradou no meu coração: não provoque a ira do Senhor. Meu amado, para que nós venhamos entender a palavra do nosso Deus, eu quero passar um pouquinho desta mensagem para a igreja que o Senhor está bradando no meu coração. Você pode perguntar quem era Manassés. Manassés ele era filho do rei Ezequias. E ele tinha 12 anos quando começou a reinar. E dos 20 governantes da história de Judá, Manassés foi o pior governante de Judá. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Manassés era filho do rei Ezequias. E um dia Ezequias foi acometido de uma enfermidade. E Deus usou o profeta e chegou até o rei Ezequias e disse: conserta a tua casa, porque tu irás morrer. Arruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem, porque tu irás morrer. No entanto, Ezequias era um homem reto, andava nos caminhos do Senhor. E diz a palavra do Altíssimo que ele orou. E o Senhor acrescentou 15 anos de vida ao rei Ezequias. Ezequias não tinha filhos. Ele não ia deixar descendência, mas Deus, Ele é tão misericordioso. E quando foi me dado o tema, sabe, eu conversando com a irmã sobre fidelidade, sobre obediência, e eu disse: irmã, o que a senhora escolher, deixa Deus tocar o teu coração. E ela disse: a fidelidade de Deus. E eu disse: glória a Deus, porque a fidelidade do Senhor é algo maravilhoso em nossas vidas, meu amado. Mas temos que andar em obediência. Obediência à palavra do Senhor. Deus nesta noite está nos direcionando a obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não sei qual foi a tua oferta hoje aqui nesta igreja, mas a minha oferta foi me ofertar como um sacrifício vivo diante do meu Deus. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele é fiel. Ezequias teve mais 15 anos de vida. E 3 anos após Deus ter acrescentado a vida de Ezequias, nasceu Manassés, que assumiu o trono aos 12 anos de idade. E a palavra de Deus diz, sabe aquele filho rebelde? Porque Ezequias era um filho temente a Deus. O pai de Ezequias, que era Acás, era um homem que fazia muitas coisas erradas, profanava o altar do Senhor, sabe, sacrificava filhos vivos a falsos ídolos, era agoreiro, feiticeiro. No entanto, Ezequias era diferente. Era um homem que mandou destruir todos os altares a Balaíns, sabe? O que o seu avô, aliás, o que o seu pai Acás tinha levantado, que era abominações aos olhos do Senhor, Ezequias chegou lá e derrubou. Ezequias fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. E o Senhor escuta a oração de um servo obediente, de um servo que olha para Ele. Porque o Senhor nos conhece por antecipação. Ele conhece a tua vida do fim ao começo. Ele já sabia que você iria estar aqui esta noite. O que é que você tem pedido, clamado ao Senhor? Ele nos conhece por antecipação. Mas nesta noite Deus bradou esse texto do filho pródigo do Antigo Testamento
Porque Deus quer falar com esses jovens, quer falar com esses homens adultos, essas senhoras, essas crianças, para dizer: cuidado, não retroceda, não olhe para trás, não faça o que é correto diante dos seus olhos, mas clame ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, para te direcionar. Porque sem obedecer, sem ter obediência, é impossível você agradar a Deus. Manassés, sabe? Quando falo de Manassés, meu coração dói, porque toda vez que eu olho um crente fiel ao Senhor, eu me preocupo e eu oro dobrado pelo filho e a filha dele. Sabe, porque às vezes o inimigo, ele tenta nos tocar, ele não, se estivermos em obediência, em fidelidade ao nosso Deus, ele vai tentar tocar alguém próximo, para se levantar. Sabe, mas nessa noite aqui, o Senhor brada no meu coração para dizer: acalma teu coração, porque eu ainda tenho controle de tudo. Se você está aqui clamando por um filho desobediente, Deus está dizendo: eu tenho controle de tudo. Manassés, o filho rebelde, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor teu Deus. Foi lido aqui: não colocarás coisa mal diante dos teus olhos. Sabe, Manassés chegou a um ponto de não só consultar feiticeiros, cartomantes. Ele chegou ao ponto de servir a falsos deuses. Sabe? Servir a deuses que não pode salvar. Existiam deuses, falsos deuses naquela época, chamados de Balaíns. Que ele tinha uma boca gigante, era mais ou menos dessa estatura. E eles colocavam crianças perfeitas, tinha que ser perfeita o sacrifício. Seus filhos, acendia aquela chama, aquela boca daquele falso Deus, e colocava a criança e ela era cozinhada viva, provocando a ira do Senhor. Aí você pode estar dizendo nesta noite: mas aqui nós não matamos, nós não roubamos, aqui nós não adulteramos, nós temos nos livrado dos grandes, que aparentemente nós achamos que são grandes pecados. Mas muitos aqui nesta noite têm colocado o que é mal diante dos teus olhos. Muitos aqui nesta noite têm desobedecido a autoridade delegada por Deus sobre tua vida. Pessoas preocupadas com quem faz melhor, com quem canta melhor, com quem rege melhor. Sabe, Deus brada no meu coração que o nosso alvo é o céu. Nós temos que estar aqui para somar, para multiplicar e não para diminuir ou dividir. O Senhor nesta noite brada no meu coração: obedeça. Obedeça. Porque o nosso maravilhoso Deus, Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Mas não tem como Deus não obedecer. Não tem como Deus realizar o que você pede se você for infiel. Porque Deus não vai colocar na tua mão algo que você vai jogar fora depois. Primeiro Ele vai trabalhar em você para poder trabalhar através de você. E nesta noite, Deus me trouxe esse texto. E Deus falou no meu coração: não te preocupas, somente consagra-se mais, ore mais, busque mais, porque eu tenho cuidado dos seus. Eu tenho uma filha de 19 anos, está cursando o 3º ano de medicina na Federal. É uma bênção, levita na casa do Senhor. Desde os 3 anos de idade louvava, adorava, engrandecia o nome do Senhor Jesus. Hoje ela tem ido muito pouco à igreja, devido aos estudos, devido ao cursinho. Mas eu sempre estou mandando mensagem para ela. Sempre estou falando: você foi consagrada a Deus no meu ventre.
Um dia o Senhor olhou para mim e disse: mãe, você não tem condições de ter filhos. Mas Sara veio debaixo da promessa. O Senhor preparou o melhor hospital de São Paulo, com todas as despesas pagas, para eu saber que Deus era Deus na minha vida. Eu sou um milagre do Senhor Jesus. Eu fui aberta, coração tirado para fora, desobstruída a artéria. Era para eu estar 7 palmos abaixo do chão. Mas pela infinita misericórdia de Deus, eu estou aqui para adorar, engrandecer, enaltecer o nome do Senhor Jesus, porque Ele é, Ele faz. Mas muitas das vezes Deus permite que nós venhamos sair de campo para trabalhar no vaso, para aperfeiçoar o vaso. E Ele tem direcionado. Quem ouviu os hinos, os louvores entoados nesta noite aqui, como Deus usou as irmãs cantando: eu cuido de ti. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Lindo esse hino, porque realmente Deus tem cuidado das nossas vidas. Sabe, Manassés foi criado num palácio. Aos 12 anos de idade, Manassés tinha todas as regalias de um rei. E Manassés foi crescendo e fazendo o que era mal, colocando o que era mal diante dos seus olhos, para provocar a ira do Senhor. Sabe, Deus usa os seus vasos, Deus usa os seus profetas na terra. E Ele não deu ouvido à voz do nosso Deus. Deus enviou profeta e Ele não escutou a voz do Senhor. Muito pelo contrário, Ele fez o povo pecar. O povo adorar falsos deuses. E o Senhor, naquele dia, a ira do Senhor se acendeu contra Manassés. E a palavra do Senhor diz que o inimigo se levantou. Manassés foi levado a cativo. Você imagine um rei que tinha todas as regalias, os melhores banquetes. Chegar ao ponto, meu querido, de ser acorrentado, porque a primeira coisa que o inimigo faz é acorrentar, é escravizar. O pecado faz isso com o ser humano. O pecado, ele escraviza. Sabe? Escravizou. E ele foi acorrentado, levado a cativo. E diz que Manassés chorou. Manassés clamou ao Deus de seus pais. E o Senhor ouviu a oração de Manassés. E se lembrou. Creio eu que se lembrou do rei Ezequias, que andou em obediência ao Senhor. E Deus virou o cativeiro de Manassés. Você sabe por quê? Não importa o teu passado. Muitos começaram bem e terminaram mal. Só que com Manassés foi diferente. Manassés, ele começou mal, mas terminou bem. Porque onde há arrependimento, há salvação. O Senhor Jesus, Ele é fiel. Ele é maravilhoso em nossas vidas. Sabe quantas das vezes nós tomamos decisão precipitada e o Senhor está bradando no meu coração agora. Fala para a igreja abrir lá no livro de Ruth. Abram lá no livro de Ruth, capítulo 1. Porque quando o Senhor vai me direcionando, eu vou fazendo conforme a vontade do Senhor. Depois nós voltamos para Manassés. Abra lá em Ruth. Você pediu uma resposta de Deus nesta noite. E a resposta de Deus é não, não e não. Não tome atitude precipitada. Não saia do lugar ao qual Deus te colocou. Ainda não é o tempo. E a palavra do Senhor Jesus bradou no meu coração, lá em Ruth capítulo 1, que diz assim: sucedeu que nos dias que os juízes julgavam houve fome na terra.
Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi, e o dos seus 2 filhos Malom e Quilom, e Efrates de Belém de Judá, e vieram os campos de Moabe, ficaram ali, preste atenção, igreja, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Vocês estão entendendo? É uma palavra de advertência para minha vida e para a tua vida, meu querido. Não tome atitude precipitada. O mal dos cristãos hoje em dia é que eles simplesmente mudam sem orar a Deus se era para mudar ou não. Saem da congregação e vão para outra e não perguntam a Deus se é da vontade do Senhor. Sabe, Elimeleque, a palavra do Senhor diz que houve uma escassez de alimento naquele período. Na época que os juízes julgavam a terra, houve fome. E para um homem, no momento de aflição, no momento de fome, no momento de angústia, no momento de desespero, é normal ele tomar uma atitude de sair do local onde ele está e ir peregrinar em outro canto, e ir morar em outro lugar, e alugar e vender. Mas muitas das vezes as pessoas tomam atitude precipitada. Vocês estão entendendo? É muito importante que nós venhamos a orar, a clamar, a perguntar qual é a vontade perfeita e agradável do nosso Deus para as nossas vidas, para não pagarmos por consequência de atitudes impensadas. Né? Aí Elimeleque saiu da tua terra, foi peregrinar nos campos de Moabe. Diz a palavra do Senhor que Elimeleque morreu, e algum tempo depois também morreram seus 2 filhos. Depois de alguns anos morreram Malom e Quilom, e a sua esposa ficou desamparada dos seus 2 filhos por conta de uma atitude precipitada do sacerdote da casa delegada por Deus, que era o marido. Uma família toda pagou um preço. Mas voltando para onde o Senhor Jesus nos direcionou, que foi lá em Manassés. Manassés, filho do rei Ezequias, estava fazendo tudo de errado para provocar a ira do Senhor. E como nós vimos no texto nesta noite, Manassés, ele não só adorava falsos deuses, como ele se prostrava, como ele consultava adivinhos, fez seus filhos passarem pelo fogo. Nessa noite, foi lida a palavra do Senhor aqui e disse: não colocarás o que é mal diante dos teus olhos. Isso é muito sério. Quantas das vezes nós estamos na casa do Altíssimo, ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor fala conosco de uma maneira tremenda. E nós saímos daqui. Alguns chegam em casa, ligam a televisão e colocam qualquer coisa diante dos seus olhos. Mas irmã, Manassés estava fazendo tudo de errado. Como já foi falado aqui nesta noite. Consultava adivinhos, consultava cartomantes, adivinhava pelas estrelas, fazia seus filhos passarem pelo fogo, adorava a Deus Azerote, a Balaíns, pequenos deuses pagãos, como falei, acendia o fogo daquelas bocas gigantes e cozinhava os seus filhos vivos. Humanamente falando, se fosse para a irmã Ana ou qualquer outro irmão julgar aquele homem, o que é que nós diríamos? Mata. Do mesmo jeito que matou seus filhos. Ele era um homem mau, tirano. Pense num homem mau. Imagine uma pessoa mau. Manassés era pior. Dos 20 governantes de Judá, ele era o pior. Mas Deus, Ele é misericordioso. Sabe, Deus
se lembrou do rei Ezequias que andou na tua presença. Sabe? Deus, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele conhece a nossa vida do fim ao começo, meu amado. O fato de você estar aqui nesta noite já estava agendado na agenda do Senhor Jesus para a tua vida. O Senhor nos conhece por antecipação. E Ele se lembrou de Ezequias quando Manassés estava lá acorrentado, com seus narizes furados com um gancho. Imagine um rei, que agora ele era rei, Manassés era rei. E Deus permitiu a perseguição, permitiu que ele fosse levado a cativo. Mas Manassés orou, como nós vimos no início do culto. Aliás, no início da pregação, ele orou ao Deus de seus pais. Então não te preocupa, mulher, com teu filho rebelde. Simplesmente continue em obediência. Procure viver em fidelidade dia após dia. Respeite as autoridades delegadas por Deus sobre tua vida. Não saia do lugar ao qual Deus te colocou. Chegue junto para somar. Chegue junto para multiplicar. E não para diminuir ou para dividir. Porque vem bênçãos do alto para a tua vida. Sabe? Pode passar luta, tempestade. Mas o Senhor Jesus vai te levantar com a sua potente mão e vai dizer: não temas, que eu sou contigo. Vai dizer: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Vocês observaram qual foi a primeira palavra lida nesta noite aqui? Foi o Salmo 91. E é bem isso para aqueles que obedecem. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. É o Senhor quem te livra, é o Senhor quem te guarda, é o Senhor quem te protege. O Senhor te ama de uma maneira grandiosa. Você está aqui nesta noite pela misericórdia do Senhor, porque o grande aqui é Ele. Nós somos apenas um pequeno instrumento usado na mão de um grande Deus. É por isso que Deus nesta noite nos levou nesse texto maravilhoso de 2 Reis, falando da história de Ezequias, falando da história do rei Manassés. Mas muitas das vezes nós nos questionamos. Nós não cometemos esses pecados. Não colocamos o que é mal diante dos nossos olhos. Será que não colocamos? Sabe? Será que nós não estamos matando os nossos irmãos às vezes com palavras ociosas? Tem pessoas, meu amado, Deus brada no meu coração para dizer isso nesta noite, que precisam das suas orações, não da tua companhia. Está entendendo? Eu estou numa fase da minha vida, se chega junto de mim, eu arregalo aquele olho e já digo: o que a irmã vai falar vai me edificar? Vai colocar minha vida no altar do Senhor? Porque se não for, eu não quero nem saber. Ah, irmã, mas eu tenho algo para te contar. Edifica a minha vida. Sabe, meu amado, não adianta você estar bem com uma irmã que está sendo alvo de fofoca, de contenda, de atrito, e você está provocando a ira do Deus Altíssimo. É melhor você procurar andar em obediência, procurar andar em fidelidade para com o nosso Deus. O Senhor nosso Deus está me levando para Josué. Abram aí em Josué. Não repare. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa e ela que nos direciona. Preste atenção uma coisa. Lá em Josué, no capítulo 1, fala assim: e sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Então Moisés era servo de quem? Servo de Moisés. Sim. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Falou a Josué, filho de Nun, servo de
Moisés. Então Josué era servo de quem? De Moisés. Vocês estão entendendo? Moisés era servo do Senhor e Josué era servo de Moisés. Deus brada no meu coração nessa noite para dizer para você que ninguém pode ser líder sem antes ser servo. Muitas das vezes há necessidade de apertar o parafuso. Deus já falou nesta noite, não sai do lugar ao qual você está. Porque Ele vai trabalhar em você para poder trabalhar através de você. É fidelidade, é obediência. Sabe por quê, meu querido? O maior método de evangelismo que existe, você pode acreditar, é o teu testemunho de vida. Como que você quer estar à frente de algo se você não obedece? Sabe, eu fico imaginando Moisés. Foi o maior legislador do mundo. Foi Moisés. Moisés compôs sozinho a Constituição da nação de Israel. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Josué, ele não tinha inveja de Moisés. Ele não almejava a cadeira do meio. Jesus, Ele trabalha da maneira que Ele quer, porque Ele nos conhece por antecipação. Eu falo isso para vocês, meus queridos, eu sou um milagre do Senhor Jesus. Como eu já falei, eu fui aberta, coração tirado para fora, desobstruídas as artérias. Era para eu estar 7 palmos abaixo do chão. Você sabe o que é ter uma hérnia de disco? Estrangulada na L5, ao qual eu não podia andar. Para me locomover para o banheiro, eu tinha que ir de cadeira de roda. E isso chegou a um nível da hérnia que eu não podia me assentar. Imagine fazer isso. Para fazer minhas necessidades, meu marido tinha que vir com uma paradeira. Você imagina a situação. Sabe quando você diz, Senhor, quebra minha vida, faz um vaso novo. Eu quero ser obediente a Ti. Eu quero viver para Ti. Eu quero consagrar minha vida no Teu altar. Vem cuidar de mim. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, venha me direcionar. Eu estou aqui para agradar o meu Deus. Para fazer a vontade do meu Deus. Sabe, Deus nessa noite brada no meu coração, que para salvar Ele não faz acepção de pessoas, mas para usar não é de qualquer maneira. Para ser líder você tem que aprender a ser servo. Por isso não saia do lugar ao qual você está. Ai, irmã, mas você não está entendendo, eu estou passando por situações, eu estou sendo mal compreendida, não importa, você está aqui para servir a Deus ou ao homem. Eu não estou aqui para agradar gregos ou troianos. Eu estou aqui para falar o que Deus me direciona. Não saia do lugar ao qual você está. Voltando para Elimeleque. Elimeleque saiu, foi peregrinar nos campos de Moabe. Se você estudar como que surgiu os moabitas, vocês vão entender que os moabitas surgiram do incesto de Ló e da sua filha mais velha. Então você imagine, os moabitas já eram tidos como impuros. Aí Elimeleque saiu da casa do pão e foi peregrinar nos campos de Moabe, onde havia muita idolatria, onde o povo servia a um falso Deus que não era o Deus verdadeiro. Ah, eu vou para outra congregação porque lá é mais moderno. Não saia do lugar ao qual você está. Você sabe por que eu estou na Assembleia de Deus e continuo na Assembleia de Deus? Porque aqui tem um conselho de pastores. Sabe quando um homem cai em pecado? Ele é afastado. Ele é disciplinado.
Tem muitas congregações aí fora que se um pastor cai em adultério ou peca, ele mesmo se autodisciplina. E daqui a algum tempo está fazendo tudo de errado novamente. Eu não quero colocar a minha vida debaixo de uma autoridade espiritual que não está andando nos caminhos do Senhor Jesus. Você está entendendo, meus amados? Não procure resolver o problema da tua maneira. Peça orientação ao Senhor Jesus. Ame as autoridades delegadas por Deus sobre tua vida. Ame os seus pastores. Deus vai te abençoar e vai te agradar de ti. Afasta-se daquelas pessoas que não edificam a tua vida, que não chega para somar ou multiplicar, mas que estão com o intuito de diminuir, de dividir. Deus não trabalha com divisão. Vocês estão entendendo? E as horas já se passam. E nós vamos voltar agora para o primeiro texto lido. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Hebreus, aonde disse: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricação não me lembrarei mais. Como eu falei para vocês, o apóstolo Paulo é meu mestre de evangelismo, Paulo é meu mestre de pregação. O apóstolo São Paulo, sem dúvida alguma, é o maior líder do cristianismo. Não é por acaso que ele foi autor das 13 epístolas presentes na Bíblia. Sabe, meu querido, Jesus está dizendo para você, não importa o que você já fez no teu passado, o importante é o que você vai fazer a partir de hoje. Irmã, eu roubava, eu não vou mais roubar. Irmã, eu falava mal do meu irmão, eu não vou mais falar. Irmã, eu fofocava, eu não vou mais fofocar. Irmã, eu adulterava, eu não vou mais adulterar. Não importa como você começou e sim como você vai terminar. E nesta noite Deus está te dando a oportunidade de terminar bem, de fazer uma nova aliança com o Senhor Jesus nesta noite. Sabe, Manassés, ele estava indo pelo caminho errado. Estava fazendo tudo de errado diante do nosso Deus. Mas o Senhor teve misericórdia com Manassés quando ele se arrependeu. Eu quero perguntar a você que está aqui nesta noite, que não aceitou Jesus ainda como verdadeiro e único Salvador, mas que a palavra do Altíssimo está bradando, queimando no teu coração, e você quer dizer a Deus nessa noite: Senhor, eu quero consagrar a minha vida como oferta viva no teu altar. Se você tem alguma enfermidade incurável, sabe, eu tomava 40 de insulina de manhã e 40 à noite. Deus me curou de diabetes. Eu tomava metformina e glibenclamida. Eu tomava remédios de pressões, captopril, aldalmet, metildopa, né? Eu tomava tanto remédio. E Deus me curou tudo isso quando eu comecei a obedecer. Porque muitos de nós estão dentro da casa do Senhor. Não é convertido, viu? É convencido. Eu passei muito tempo convencida. Até o dia que eu tive um encontro com o nosso maravilhoso Deus. E eu disse: Senhor, a partir de hoje, trabalha em mim. Eu não quero mais olhar para homens, eu não quero mais olhar. Eu estou cansada de crente menino. Às vezes a gente pensa que ele já está comendo feijoada, ele ainda está no leitinho. E eu com minha boca, minha língua, Jesus trabalha no vaso. Aí Jesus pega, sabe? Pega o vaso e diz: eu vou trabalhar, mas antes eu vou quebrar o vaso todinho. E vou fazer um vaso novo. Nessa noite,
Deus quer te direcionar a tomar a atitude correta diante do Senhor.